Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos orar nesse instante. Deus, fala conosco. Ajuda-nos a compreendermos esse momento histórico e espiritual que vivemos. E agora, Pai, que estamos prontos para ler o capítulo 9 do Apocalipse, dá-nos esse discernimento e ajuda-nos a termos força para enfrentar os desafios que nós temos pela frente. Abençoe-nos. É assim que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amados, vamos lá. Capítulo 9 de Apocalipse. Vamos dar continuidade? Então vamos buscar de todo o nosso coração nesse instante. Vocês percebem que foram tocadas as 4 primeiras trombetas. No fenômeno humano na Terra, nós estamos desde milênios aí destruindo, todo o verde da Terra, atingindo as águas salgadas dos mares, as fontes de águas doces, atingindo todo o nosso sistema solar. Nós estamos atingindo tudo. Obviamente que quando você atinge a fisicalidade da Terra, você vai passar a ter consequências, porque a Terra é a nossa casa. Se eu destruo a casa onde eu moro, os moradores da casa vão passar momentos difíceis. Então, observe a transição que existe entre a 4ª e a 5ª trombeta. Ou seja, ele vai sair do plano físico e vai partir para o plano espiritual, onde os humanos estão sentindo um momento de muita angústia na Terra. Diz assim, verso 1. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída no céu na terra e foi-lhes dada a chave do poço do abismo. Então, e vi uma estrela caída do céu na terra. É lógico que isso aqui não é literal. Se você for analisar cientificamente, fala em termos de ciência, não tem como uma estrela dessas aí cair na terra e a terra ainda subsistir. As estrelas geralmente são maiores que a terra, em termos de tamanho e de massa. Não dá. Essa estrela aqui, você vai perceber que são seres espirituais. Observe que no Velho Testamento, para os judeus, as estrelas eram semideuses. E que as estrelas, quando desobedeciam, perdiam o seu fluxo, eles se tornavam demoníacas, hostis a Deus e ao homem. Então observe que ela viu uma estrela. E essa questão da estrela ser seres espirituais, você vai ver mais na frente no capítulo 12, verso 4, por exemplo, quando ele faz alusão ao diabo, a antiga serpente, o dragão, que ele é expulso do céu, ele joga a cauda dele, diz o texto, que ele arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E então essa 1/3 parte das estrelas que lançou para a terra são seres espirituais que se rebelam. São demônios. Então observe que a estrela aqui caída no céu são demônios. E diz o texto, e foi dada a essa estrela, a esses seres espirituais, a chave do poço do abismo. A chave do poço do abismo. Foi uma autoridade dada a eles. Foi dada a eles. E foi dada porque Deus diz, vai lá e destrua os homens? Não. Isso é a autoridade que se conquista em função dos humanos chegar ao limite. O seu pecado está armazenado. Não é que está acontecendo fora de Deus, acontece em Deus. Mas observe que Deus não está dizendo para os demônios, vai lá e destrói. Não. Deus não pediu, quando Jó diz que naquele dia em que os filhos de Deus, os Bená Elohim, vieram apresentar-se a Deus, Satanás veio também. E ele tenta contra Jó, e Deus fala, então vai, toca, mas não mate. Ou seja, esse é o momento em que o diabo, que anda como o leão que ruge, os seres espirituais, eles andam ao nosso derredor tentando, quando eles acham uma oportunidade, um momento propício na terra, eles destroem a gente, eles matam a gente. Olha aqui então, diz o texto, ela, a estrela, esse ser, esses seres, abriu o poço do abismo, esse ser, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar.
Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Então observe que quando abre o abismo, e a palavra abismo aqui é importante para nós, porque na linguagem de João, no tempo de João, abismo significava simplesmente isso, o lugar do sofrimento eterno, onde seria lançado ali o diabo, a besta, o falso profeta e todos os que desobedecem a Deus. Mas a palavra abismo veio sofrendo alterações, veio evoluindo. Nesse momento significa isso. Abriu essa chave do poço do abismo dos inimigos de Deus. E diz que sobe fumaça e vem aspecto de gafanhoto, ou seja, são seres espirituais. Os seres espirituais nunca tiveram tão próximos dos humanos. E João tá representando na forma de gafanhotos, porque na história deles, quando vinha uma onda, uma horda de gafanhotos, quando vinha algo desse tipo, era destruidor, era avassalador. E aí vocês vão perceber que quando esses gafanhotos vêm, eles escurecem até o sol e o ar. E por que escurece? Porque os gafanhotos eles voam em bandos e de forma organizada. Eles voam nos ares em colunas de 30 metros de frente, chegando até 8 quilômetros de extensão. É como se fossem soldados preparados para a guerra. Equipe A, equipe B, equipe C, tudo guardado, colunas. Vai você, era assim. E escurece tudo. Esses seres espirituais estão tão próximos do humano, vocês vão perceber isso aqui, vocês vão ler aqui agorinha. Então, e agora esses seres espirituais que enchem a terra, eles vão agora causar dano não à fisicalidade, ao verde da terra, mas agora aos humanos, aqueles que moram na terra. É um momento de angústia em função da destruição que vem, dos dias difíceis que virão. E diz mais o texto ainda, ó. Diz o verso 5, foi-lhes dado não que os matasse, sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Ou seja, esses seres vão atingir quem? Aqueles que não têm o selo de Deus na fronte, que não têm a consciência em Deus, a vida em Jesus. Essa angústia de morte aqui, que está na terra, não é uma doença tópica. A pessoa que tem depressão, que tem um pânico, não, isso é algo tópico em função de um trauma, em função até de uma predisposição orgânica. Ele está falando de um viver na terra angustiante em função dos sofrimentos que virão sobre a terra. E vai atingir os humanos durante um período de 5 meses. E o período de 5 meses aqui, de onde João está achando isso? Ele está trabalhando no nível do gafanhoto. Porque se você fizer uma pesquisa, aí você vai ver que desde a larva até a vida adulta de um gafanhoto, passa-se 5 meses. Era o tempo de vida deles. A vida média deles era de 5 anos. Ou seja, vai ser um sofrimento que vai durar uma geração de gafanhotos. Presta atenção no que está dito aqui, ó. E diz mais ainda, vai ferir o homem, é ferida como quando é picado por um escorpião. É lógico que não é uma ferroada letal, mas a picada de um escorpião dói muito, causa muita angústia, muito sofrimento. Verso 6, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O que está acontecendo aqui é o sofrimento, amados. O sofrimento vai ser tanto nesses dias que se seguirão, se os humanos permanecerem assim, continuarem assim, que as pessoas vão querer morrer, vão querer sair da terra. Vai ser dito mais na frente um pouquinho. Vão tentar se esconder da face de Deus, falar, cai sobre nós, monte. Vão esconder nas frestas, mas não tem jeito. Esse é o momento em que a vontade de viver acaba. Os seres humanos vivem na terra como zumbis desalmados. A perspectiva de vida acaba. Se a vontade de viver morre, é porque a vontade de morrer aumenta.
É como diz aí, né? Nem sei se foi algum filósofo chegou a dizer isso, mas dizem que quando o problema existencial do homem é a vida, quando o viver passa a ser dor para ele, o homem não quer viver, ele quer morrer. Agora, enquanto o nosso problema é a morte, você não quer morrer, você quer viver. E nós estamos vivendo o contrário, as pessoas estão desistindo da vida. Então esse é o momento que nós estamos vivendo, e ele vem cercado disso aqui, quer ver? Ó, verso 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, tá vendo? Porque o gafanhoto, a cabeça dele é a miniatura da cabeça de um cavalo, em italiano é cavaleta, presta atenção. E eles estão preparados para a peleja, é um momento de batalha na terra, por isso que eles vêm colunas, gafanhotos, vêm preparados para uma batalha, e é um cenário que a terra está vivendo agora, quer ver, ó? Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, coroas, eles vêm vencendo e para vencer, vêm de forma destrutiva, e o seu rosto é como o rosto de homem. Observe que nesse tempo presente, o rosto de homem é a inteligência humana colocada a serviço do mal. É a inteligência humana aliada com esses seres espirituais que estão produzindo tecnologias para além daquilo que um homem possa produzir. Absurdos virão da engenharia genética. O fato de nós estarmos alimentando com fartura é fruto da tecnologia. Esse é o momento em que os seres humanos estão vendendo sua inteligência natural para adquirir inteligência artificial. Os humanos estão parecendo Matrix. Nos laboratórios subterrâneos vocês vão ver tecnologias já à nossa frente. Amados, é como Jesus disse, os últimos dias seriam como os dias de Noé. O que tinha nos dias de Noé de tão terrível? Era só pecado? Não, amados. Era uma tecnologia grande que tinha na época, era uma ciência já gigantesca na época de Noé. Em função de quê? Da produção humana? Não, dos seres espirituais que desceram na terra e geraram gigantes, os híbridos. Porque lá o texto diz, né? Casavam-se e davam-se em casamento. Casar não é problema, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Casar sempre foi uma bênção. Mas é que Jesus está falando não ao casamento entre o homem e a mulher, mas aos casamentos misturados entre seres espirituais e seres humanos. Os humanos nunca foram tão cobaias, tão cavalos do diabo nesses dias. Vidas estão se abrindo para que seres espirituais entrem e produzam todo tipo de morte. E diz mais o texto, verso 8, tinha também cabelos como cabelos de mulher. Olha para a terra e observe o cenário da terra. Olha a sensualidade, a presença da mulher aqui, simbolizando essa sensualidade, essa sexualidade exacerbada, canibal, doentia, maligna, perversa, sem amor, sem graça, sem produção, sem vida. É sexo pelo sexo. É morte habitando. É um cio na terra que atinge adolescentes, que atinge velhos. Vocês nunca viram tanto desastre nessa área e tantas vidas mortas nessa área. Os seus dentes como dentes de leão, ou seja, isso é um momento de devorar. O leão brama, o diabo brama como o leão que ruge ao nosso derredor tentando destruir a gente. Esse é o cenário que a terra vive. Tinham couraças como couraças de ferro, ou seja, são seres impermeáveis. Os humanos desse tempo são humanos impermeáveis, duros em relação a Deus, perdem a sensibilidade, você não consegue mais tocá-los com o amor, com a graça, com a verdade, com a bondade, com a justiça. Os humanos estão ficando assim, bestializados, estão vivendo como zumbis mesmo na terra. Esse é o momento, diz mais o texto. Tinham o barulho que suas asas faziam, verso 9, parte B, era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm à peleja. Tinha ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda deles tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses, que é esse tempo. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, ou seja, Apolion. Era um cenário de guerra. Esses seres vêm como um barulho, e João está falando, as guerras daquele tempo eram de cavalos. Barulho, tropel de cavalos na terra, eles vinham para devorar, ferroando, matando vidas. Aí eu pergunto, as guerras vão ser desse tipo? Não. Olha para o cenário, olha o tanto de guerra que se explodem no mundo.
Imagina o que vem pela frente com os êxodos humanos na terra à procura de água. Imagina os êxodos que acontecem agora, regiões fugindo de guerras civis, regiões fugindo de guerras religiosas, o mundo em polvorosas. Já não tem mais a política da boa vizinhança entre as nações. Olha a briga entre Brasil e Venezuela. Perdeu-se a capacidade do amor, da tolerância, do abraçar o outro. É a morte do amor, as guerras explodem em todos os cantos. Olha as guerras nas grandes cidades, olha no Brasil, tanto de morte que tem todos os dias, de policiais, de civis, porque não tem políticas que trabalhem o social. Querem combater crimes lá na ponta, não tem jeito, vai dar morte mais morte. É gente morrendo de todos os lados. Esse é o cenário que descreve, e diz o verso 12, o primeiro ai passou. Vocês lembram da ai, faltando 3 ais? Esse aqui foi um, passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Quer ver? Olha a sexta trombeta, verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar do ouro, dos 4 cantos que estão ali, que se encontram na presença de Deus, anjos de Deus ali, da presença de Deus, dizendo ao sexto anjo da trombeta, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, solta. Historicamente, o rio Eufrates era o limite lá em cima da nação de Israel no tempo de Salomão, que ia desde o Nilo até o rio Eufrates. O rio Eufrates lá em cima, na região leste, era a divisão, o limite entre Israel e os seus 2 principais inimigos, que era a Síria e a Babilônia. A Síria e Babilônia é hoje onde geograficamente estão a Síria e o Iraque. É a região do início do Éden, a Babilônia. Naquele grande rio Eufrates, que tem 2.736 quilômetros de extensão, que era um limite oriental do Império Romano na época de João, onde as nações tinham que cruzar e caminhar por ele. João está dizendo que nesses últimos dias, ali, naquele lugar, vai ter uma grande batalha. Está lá em Apocalipse 16, nós leremos lá na frente, grave isso aqui, porque é um dos flagelos, faz parte de um dos flagelos. Diz o texto, solta, prepara, seca o rio, diz lá, para que os povos marchem para uma grande batalha naquele lugar, que eles chamam de Armagedon, a batalha do Armagedon. Verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. É um cenário de morte, de guerras na terra. E hoje eu sei que você sabe que não é mais com cavalos. São mísseis, são bombas atômicas, são aquilo, são bombas cibernéticas, são crimes cibernéticos, são crimes químicos, biológicos, são guerras de todas as formas, amados. É um controle na terra. Esse é o cenário que nós estamos vivendo. O número dos exércitos, os 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças de fogo, tá vendo? De jacinto e de enxofre. Aqueles aspectos, azulado, avermelhado, amarelado, que vem para destruir. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, prontos para a guerra, para destruir. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, grave essa palavra flagelo, porque é nesse momento da sexta trombeta de um preparo de batalha, é que nascem os flagelos do Apocalipse, né? A saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saem da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Verso 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com de serpentes, e tinha cabeças, e com ela causava dano à terra aos humanos. Os outros homens, o restante da humanidade, que não foram mortos por estes flagelos, que viram, assistiram tudo, mas não morreram ante esse cenário de guerra na terra, de dor na terra, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar
os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda eles se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos, homicídios, estelionatos na terra, de suas heresias. Está todo mundo cambaleando para a morte, a pastos largos, ninguém se arrepende. O povo está vindo, o mundo ser atingido, a terra dando sinais de convulsão, mas ninguém quer se arrepender, ninguém quer recomeçar. E continua adorando seus ídolos de pau de pedra, porque no Velho Testamento a linguagem dos escritores bíblicos é simplesmente isso. Quando você adora os seus ídolos, você está adorando demônios, o próprio Satanás. Você está alimentando essas forças que vêm contra a gente. Esse é o cenário que João apresenta para nós antes do toque da sétima trombeta. Então, se eu fosse descrever agora, existencialmente, espiritualmente, socialmente, politicamente, economicamente, ambientalmente, o momento que nós vivemos na Terra é a quinta trombeta. É o momento que nós estamos vendo toda a nossa Terra sendo destruída, os humanos não se arrependem e angústias vindo sobre nós. Sim, amados, é a mesma coisa do Velho Testamento. Como lemos Amós hoje, é o silêncio que adoece o ser da gente, que atemoriza a gente. E eu quero te convidar a vencer isso em Jesus. Porque o grande trunfo aqui, que quem está sendo atingido é aqueles que não têm a consciência de Deus. O selo de Deus na fronte, na consciência, o evangelho do coração na vida. Porque você que tem a consciência em Jesus, você vai conseguir suportar tudo isso e vencer tudo isso. Porque você, de antemão, está preparado espiritualmente para vencer os desafios do tempo presente. Independentemente se você tem uma depressão ou não. Porque talvez alguém que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, que tem um pânico, assim, então agora vai desgraçar minha vida. Não, ele não está falando de algo tópico, de uma doença tópica, clinicamente detectável. Não, ele está falando de uma angústia na terra, de homens que normalmente não têm nada e vão perder o chão, vão surtar, vão cair ali no chão, desesperados. Amados, o convite de Jesus para mim e para você é firmar nele, é ter nossas vidas seladas por ele, pelo Espírito de Deus em nós, o sangue dele sobre as nossas vidas, para a gente vencer esses desafios, dessas guerras que se explodem no mundo e das catástrofes que virão. Porque a Terra tem esse cenário, a inteligência humana a serviço do mal, produzindo tecnologias e engenharias de morte, às vezes, porque nem toda ciência é boa, tem a parte boa da ciência. Você vê a inteligência humana a serviço do mal, você vê a sensualidade humana na Terra, você vê os seres humanos impiedosos, insensíveis, impermeáveis, duros, vir para destruir, para bater o outro. São guerras civis, guerras de todos os cantos. É difícil ler isso? Sim, mas ao mesmo tempo não, porque você sabe que você está marcado. E enquanto nós estamos aqui, vamos pregar o Evangelho e vamos anunciar ao mundo que só Jesus é Deus e não é. Vamos fazer de todo o nosso coração. Vamos? Olhe comigo nesse instante, Pai. Nós colocamos nossas vidas diante de Ti, nossos corações no Teu altar. Te pedimos que o Senhor marque a nossa consciência com o Evangelho eterno da salvação de Cristo. Que o Senhor nos blinde, Pai, ó Deus, de todos os ataques de Satanás. Que o Senhor nos guarde com os Teus anjos, a ponto de que nenhuma obra maligna forjada contra nós sobreviva. Que sejam destruídas, sim, toda armadilha em nossos caminhos, que todo grilhão de morte contra nós seja quebrado, que a Tua glória seja abundante aqui sobre as nossas vidas, nossas casas. E nesse tempo que nós temos, Pai, que nós possamos pregar, para que humanos, Pai, se arrependam de suas obras malignas, de suas idolatrias, seus assassinatos, seus homicídios, seus estelionatos, de suas prostituições, seus adultérios, que os humanos voltem para o Senhor. Sim, Pai, que as dores deste tempo, que as angústias deste tempo nos ajude a voltar para o Senhor.
Enquanto isso, Pai, faz-nos homens e mulheres cheios do Teu Espírito, amorosos, dispostos a honrar o Senhor na vida do necessitado. Porque aquele que despreza o pobre e o necessitado, fere o Deus que o criou. Tem misericórdia de nós e enche-nos de amor e fortalece-nos para enfrentarmos esse tempo e essa hora, esse momento, Pai, deflagrado pelos humanos, pelo acúmulo de pecado, dando autoridade a essas forças malignas de se alimentarem de nossas próprias produções doentias e perversas. Livra-nos dessa hora e que antes nossas vidas vivam para o Senhor e alimente o Senhor e que sejamos servos de Ti, não escravos do diabo deste mundo de morte. Tem misericórdia de nós e faz-nos piedosos, benignos, longânimos, perseverantes, cheios de oração e de conhecimento da Tua palavra no Evangelho. É assim que eu abençoo cada casa, cada vida e repreendo nesse instante toda ação de Satanás contra a vida dos Teus filhos. Sim, Pai, repreendo todo o mal e ordeno que saia no poder do sangue do Cordeiro. Desde agora e para sempre, saia das nossas vidas, das nossas famílias, em nome de Jesus, todo o mal. É assim que nós oramos agradecidos. Amém, amém e amém.